Ora, boa tarde a todas as pessoas presentes. Antes de apresentar... Bom, já não vou apresentar quem me acompanha, porque a Sara fez esse grande favor, mas vou fazer a minha autodescrição breve, seguindo as regras de diversidade, equidade e inclusão, e apelo-vos depois, se vocês se sentirem confortáveis, para fazerem o mesmo antes de falarem. Eu sou a Sofia Branco, chamo-me Sofia Branco, sou jornalista, atualmente na agência de notícias Lusa, tenho 47 anos e sou uma mulher branca, cisgénero, que usa os pronomes ela, dela. Agradeço à Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão o convite para moderar a conversa que se segue. Tem o tema Políticas Públicas e Justiça Social, concretizar mudança sistémica. Estou muito bem acompanhada e temos apenas 1h30 para este tema vasto e complexo. Aliás, nem é bem 1h30 porque vamos deixar espaço para perguntas, pelo menos uns 20 minutos, 15, 20 minutos. Apelo ao vosso poder de síntese, sim, naquilo que vos vou perguntar. E começo por perguntar qual o papel das políticas públicas na concretização efetiva da diversidade, equidade e inclusão. E se puderem dar exemplos concretos, acho que era útil. Vou pedir à Carla para começar, vamos fazer isto por ordem alfabética, que é mais simples. Está a funcionar? Que eu não coloquei o microfone. Tem que se carregar. Agora sim, acho que agora... Não, Já ainda está não. a funcionar? Antes de mais, bom dia, boa tarde a todas e a todos. Carla Tavares, eu sou uma pessoa branca, trata pelos pronomes ela, e é um gosto estar aqui esta tarde. Confesso-vos que ainda estou assim porque vim a correr, mal cheguei e ter logo que falar, mas é um gosto, sobretudo porque, de facto, e enquanto Presidente da CIT, este é um tema que me diz muito, pelo trabalho também que todos os dias procuramos levar a cabo, precisamente com o objetivo de, enquanto entidade pública, poder efetivar aquilo que são políticas públicas. E começo, e se calhar porque é mesmo a melhor forma, por dar um exemplo, uma das prioridades que tem sido assinalada nos últimos anos, até porque se tem verificado que efetivamente há um déficit de presença de pessoas do sexo masculino na área do cuidado, e que é importante porque também tem efeitos não só naquilo que se reflete nas questões salariais, e na semana passada nós assinalámos o Dia Nacional para a Igualdade Salarial, e isso acontece por causa da valorização do trabalho do cuidado e da forma como ele é visto pela sociedade. E, por exemplo, um dos projetos, e porque a CIT, para além também das questões ligadas à emissão de pareceres e que têm a ver com competências que decorrem do Código de Trabalho, mas posso dar, por exemplo, um projeto no qual nós temos apostado e que iremos implementar a partir de 2025, que é o projeto Cuidadores por um Dia, e que no fundo é um projeto quase irmão do Engenheiras por um Dia, e que a PPDI também conhece. Aliás, este projeto Cuidadores por um Dia também será implementado em parceria com a PPDI e que tem por objetivo precisamente a sensibilização das pessoas do sexo masculino, dos rapazes, sobretudo para a área do cuidado, não só ao nível das profissões na área do cuidado, mas também, não sendo a nível profissional, pelo menos para a sensibilização para a execução das tarefas e da partilha das tarefas domésticas e de cuidado familiar, que é uma área onde nós, de facto, ainda temos muito a fazer, apesar de os números mais recentes do Instituto Europeu para a Igualdade de Género e referentes a 2022, quando comparados com os dados que nós tínhamos referentes a 2016, nos dizerem que há uma evolução bastante significativa e que os homens portugueses até estarão acima daquilo que é a média europeia. O que é certo é que qualquer pessoa que esteja presente na sala saberá e concordará que, de facto, ainda há um grande desequilíbrio naquilo que são, na forma como homens e mulheres partilham as tarefas domésticas e de cuidado familiar. Isto depois tem muito impacto e, sobretudo, ao nível das desigualdades no mercado de trabalho. Nós temos vários estudos ao longo do tempo que foram feitos com o apoio da CIT, até promovidos pela CIT, que nos dizem que, de facto, se nós tivermos por preocupação e for sinalizado como uma prioridade esta sensibilização para a partilha das tarefas domésticas e de cuidado,
há um conjunto de desequilíbrios, de desigualdades no mercado de trabalho que podem ser mitigadas e hipoteticamente também eliminadas. E pronto, e a título de exemplo, parece-me que este é um bom exemplo, até porque também é um momento de assinalar esta parceria que nós daremos início em janeiro. Está previsto que o projeto avance em janeiro, também com a APPDI, que está a promover este evento, e por isso achei que seria, se calhar, o melhor exemplo aqui a referir. Muito bem. Passo agora ao José Reis. Na área das migrações e do asilo, em que é que as políticas públicas têm ajudado, de facto, a efetivar a diversidade, a inclusão e a equidade? Muito obrigado a todos. Eu sou o José Reis. Pessoa negra, e é com muito gosto que estou aqui convosco a falar um pouco sobre estas áreas que me dizem quer a nível profissional, mas também a nível pessoal, e enquanto cidadão ativo também, que ao longo da minha vida tentei fazer aquilo que pude para tentar diminuir algumas diferenças que vamos notando, principalmente nas zonas mais carenciadas, com maiores dificuldades socioeconómicas. Em relação àquilo que podem ser ideias ou que podem ser políticas públicas que contribuam também para uma maior integração, para uma maior inclusão e igualdade entre as pessoas migrantes, acho que é importante dizer que não é uma matéria que se fala hoje, não obstante os números que hoje em dia, felizmente, já vão saindo e que referem que temos, dentro das pessoas registadas, mais de 1 milhão de estrangeiros residentes de forma oficial cá em Portugal, comparativamente, se calhar, com cerca de metade, 480 mil por aí, em 2017, 2018. Este tipo de dados que vai saindo coloca aqui um enfoque, o maior mediatismo, e ainda bem, porque estas questões da migração e da comunicação que se faz acerca da migração, é importante que se trate também de uma forma tranquila, em ambientes tranquilos e não apenas quando existe alguma situação mais negativa. Portanto, é importante que estas questões sejam tratadas a todo o tempo e de uma forma natural e de uma forma construtiva. E, na realidade, já existem planos estratégicos para a implementação de migrantes há muito tempo. E eu recordo-me, pelo menos em 2007, de um primeiro plano, recordo-me que esse plano depois teve um período de prorrogação, recordo-me que houve um plano estratégico para as migrações entre 2015 e 2020, recordo-me que em 2019 houve um plano nacional para a implementação do Pacto Global para as Migrações, recordo-me agora deste último quadro europeu e deste compromisso europeu que está agora em cima da mesa e que também, na sequência deste quadro, o próprio Governo lançou aqui um plano de ação para a integração de migrantes. Portanto, existe uma reflexão que muitas vezes não é divulgada, ou pelo menos não é divulgada da forma, ou não é comunicada da forma mais eficaz, mas que é um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo de vários anos. E Portugal, nas últimas décadas, apesar das notícias que vão saindo, fomos apontados como boa prática e chegámos inclusivamente a ganhar prémios ao nível de integração de migrantes, nomeadamente o MyPEX. Portanto, é importante fazer este enquadramento, que não é a questão das migrações não é um tema que chegou hoje. Existe muita gente, felizmente, que tem vindo a trabalhar estas áreas há várias décadas. O Observatório para as Migrações, por exemplo, que de forma reiterada vai lançando os dados e que eu espero que agora retome outra vez o seu ânimo e fogo, era um bom fornecedor de dados e de indicadores para que essas políticas públicas possam realmente ser efetivas e eficazes, mas tem vindo a ser feito ao longo dos vários tempos, e mesmo esta questão e esta decisão, que pode ser questionável ou não, depois cada um de nós e os profissionais e os académicos farão esse trabalho, com certeza. Não é a altura, ainda é cedo para fazer essa avaliação, mas mesmo esta decisão da extinção do CEF e do Alto Comissariado para as Migrações e a construção daquilo que é agora a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, é uma decisão política e que concorre para esta questão, para aquilo que é o dever ou não ser do que é que devem ser as políticas públicas ou dos instrumentos para executar a política pública. Por isso, existe aqui todo um papel e todo um conjunto de estratégias, de planos estratégicos e decisões políticas que concorrem para aquilo que é pelo menos o pensar
aquilo que são as políticas públicas para a integração de migrantes, de requerentes de asilo e de proteção internacional. Não obstante, ou mais concretamente, existem também um conjunto de boas práticas, que eu poderei dizer assim, que contribuem, na minha perspectiva, de forma importante para a integração. Eu acho que o facto desta visão, e eu estou aqui no painel com duas representantes de dois institutos públicos, com os quais nós temos vindo a trabalhar ao longo de vários anos. O Alto Comissariado para as Migrações, agora extinto, fez um plano para a igualdade em conjunto com a CIT. Por exemplo, com a SIG temos feito vários trabalhos no âmbito, por exemplo, da prevenção da mutilação genital feminina ou a questão do tráfico de seres humanos. Portanto, há aqui uma visão que deve ser também integrada e holística, que eu penso que é importante ter em conta quando falamos na integração de determinado grupo. Depois existe também esta visão com a sociedade civil e com as autarquias e com os demais atores que tem vindo a ser trabalhada ao longo de vários anos. E há uma coisa, por exemplo, que é a rede de centros locais para a integração de migrantes, que é uma rede de cerca de 158 centros que estão espalhados a nível nacional e que trabalham as várias áreas, as várias dimensões da integração de migrantes. Há um sítio onde o migrante pode chegar e ver ter alguém que o ajude a tratar nas várias questões que vão sendo colocadas. Ou o trabalho que é feito com as associações, com a sociedade civil, promovendo o seu papel, empoderando, promovendo também fontes de financiamento para que possam desenvolver aquilo que eles consideram que é mais importante para desenvolver dentro da sua área de intervenção. Dou aqui estes dois exemplos só, mas, e não obstante estarmos a falar de inclusão e de termos ido para esta parte das migrações e asilo, há um outro grupo que eu não posso deixar de fora, que são as comunidades ciganas, que também é algo que está dentro do nosso escopo e que também temos vindo a fazer um trabalho ao longo de vários anos e que também compete-me garantir que o nome e que estas comunidades não são esquecidas quando estamos a falar de inclusão. Rita Pires dos Santos, no que diz respeito à cultura, em que medida que estas políticas públicas têm, de facto, concretizado a diversidade, a equidade e a inclusão? Então, primeiro pela minha autodescrição, uma mulher branca de 52 anos, uso os pronomes ela, dela, e de estatura mediana, cabelo castanho encaracolado, e sou presidente da Acesso Cultura, a associação que promove o acesso físico, social e intelectual à participação cultural. E estava aqui a ouvir os colegas que falaram antes e estava a pensar que, em nome da Acesso, agradecer, e estou muito feliz por a cultura estar sentada a esta mesa. Porque, por norma, o que tem acontecido é que a cultura é um pouco esta ideia que temos já desta cultura bastante elitista e depois a cultura como algo acessório, como algo que vem quando temos tempo livre, quando todos os nossos outros problemas da vida já estão resolvidos, então abraçamos e entregamos-nos à cultura. E, por questões de pensar nas questões da política cultural, estava a pensar que, no caso da cultura, eu não vejo que haja uma política cultural com visão. O que nós sentimos na Acesso Cultura é que vão existindo uma série de medidas que vão sendo executadas, que vão sendo feitas, mas sem necessariamente uma visão que una todas estas medidas e que depois faça sentido. Temos uma noção de que são muito mais, por vezes, as estruturas pequenas que vão dando passos à frente na questão da inclusão. E estou-me a lembrar, por exemplo, da Terra Amarela, uma estrutura de teatro que, no que diz respeito à participação de artistas com deficiência, está muito mais à frente do que muitas estruturas mais formais, mais pesadas relacionadas com a cultura. Portanto, esta é a experiência que temos. Nós, na Acesso, temos também tentado contribuir dentro da nossa medida exatamente para pôr estas questões da diversidade e da inclusão em cima da mesa. E estava-me a lembrar de ouvir aqui a colega a falar da questão da igualdade e da questão do financiamento e da igualdade a nível salarial, e estava a pensar no debate que fizemos acerca da maternidade e paternidade no setor cultural. E as questões que muitas vezes, e o debate tem o resumo online no nosso site, portanto, se quiserem consultar, eu acho que até está gravado, portanto, podem ver o vídeo. Foi um desafio que tivemos da Cátia Terrinca, que é uma artista de um coletivo,
E a questão era até que ponto é que o setor cultural, porque é a nossa área, até que ponto é que o setor cultural está predisposto a colocar em cima da mesa e a ter em questão estas atenções e estes cuidados que uma mãe ou que um pai ou de maternidade ou de paternidade precisam. Nomeadamente, pensar que um artista com um filho pequeno não pode ter provavelmente um ritmo igual a um artista que já tem um filho maior ou que nem sequer tem filhos. Para pensar nos espaços culturais, até que ponto é que os espaços culturais são inclusivos para que um artista possa trazer a sua criança ou o seu bebê. E neste debate foram colocados uma série de questões em cima da mesa, mas foram também, e acho que é sempre importante, lançadas algumas ideias para boas práticas, nomeadamente que as instituições culturais possam ter um rider ou um documento no qual a própria instituição diz: dispomos de espaço para um bebê poder estar, dispomos de apoio para babysitter, enfim, de uma série de questões em cima da mesa. E acho que é importante que as instituições culturais, volto a referir porque esta é a nossa área, tenham em mente que precisam de ser transparentes, precisam de pôr em cima da mesa aquilo que oferecem, para que quem está nelas, para quem vai trabalhar, para quem as visite, se possa verdadeiramente sentir incluído. Sandra Ribeiro, a mesma pergunta. Em que é que as políticas públicas têm efetivamente servido à concretização da diversidade, da inclusão e da equidade? Com exemplos concretos, se possível. Olá, viva. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Sou Sandra Ribeiro, como foi aqui anunciado. Sou branca, como evidentemente se vê. Sou uma mulher cisgénero, tenho 52 anos, sou licenciada em Direito, tenho um filho e tenho dedicado grande parte da minha vida profissional às questões ligadas à promoção da igualdade, ora no meio do mercado de trabalho, ora de uma forma mais abrangente, como atualmente, através da oportunidade de ser presidente da SIG, que é uma coisa que me deixa sempre muito contente e é uma grande oportunidade. Bom, eu diria que as políticas públicas são extremamente importantes. As políticas públicas e as organizações não governamentais. Isto nesta matéria de diversidade e inclusão, porque normalmente as organizações não governamentais são a sirene, não é? É quem vai à frente, identificando, chamando a atenção e muitas vezes até forçando a uma decisão pública. E isso, pública, governamental, não é? E isso é muito importante. E quando conseguem então trabalhar em conjunto, diria eu, é mesmo assim um dia bom, não é? Porque é quando efetivamente se consegue dar aqui um salto. Agora, estamos a falar de matérias que é muito difícil identificar e dizer: esta política fez isto. Temos imensas políticas. Até haveria isto num conjunto. Mas também diversidade e inclusão são muito importantes, fazem parte de um processo, mas não são a mesma coisa. E muitas vezes nós temos muitas medidas que chamam para a diversidade, mas a inclusão é mais à frente e às vezes é mais difícil lá chegar. Eu, por exemplo, muitas vezes em palestras tenho utilizado este exemplo, que é: vamos imaginar que vai haver um baile lá numa cidade pequena e que vai haver um baile. E há pessoas de todos os tamanhos, uns são mais gordos, outros mais magros, outras são negras, outras são brancas, amarelas, encarnadas, não interessa. Há pessoas muito diferentes. E se nós convidarmos todas as pessoas e todos estes tipos de pessoas, nós temos diversidade na nossa sala de baile. Mas depois, se tivermos só as brancas a dançarem com as brancas, as negras a dançarem com as negras e as vermelhas a dançarem com as vermelhas, nós não temos inclusão. A inclusão acontece quando efetivamente vamos convidar para dançar pessoas diferentes. E aí sim vamos conseguir não só diversificar, mas incluir. Isto às vezes é muito difícil na vida prática, porque eu acho que as políticas públicas, nomeadamente da promoção da igualdade, da diversidade, da inclusão, muitas vezes têm dificuldade em ser verdadeiramente absorvidas e interiorizadas, não só às vezes por quem até as decide, mas depois pela sociedade em geral. E muitas vezes por operadores e operadoras até dos serviços da administração. E por isso eu diria que a grande política pública, ou o principal tipo de políticas públicas importantes para esta área são as da formação, da capacitação e da sensibilização, que é: nós temos que conseguir efetivamente
ajudar as pessoas a compreenderem os conceitos e a mais-valia, naturalmente, da igualdade, da diversidade e da inclusão. Porque quando assim não é, as nossas políticas podem ser ótimas e isso acontece muitas vezes. Nós temos imensas políticas que são estruturalmente bem feitas, mas depois não funcionam na prática. E não funcionam porque às vezes quem as está a aplicar ou quem não se acredita realmente naquilo, não é? Eu realmente, para fazer por exemplo, na área da promoção da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, se nós não acreditarmos realmente que é importante do ponto de vista social, do ponto de vista económico, ter mais mulheres em cargos de direção, igualdade salarial, vai ser muito difícil realmente conseguires na tua empresa, se não tiveres isto interiorizado, efetivamente aplicar. E isto acontece um bocadinho por tudo. Portanto, eu diria que as políticas maravilha são aquelas que conseguem formar, educar, capacitar e sensibilizar com sucesso. Ainda hoje de manhã estive num evento no Instituto Nacional da Defesa, muitíssimo interessante, em que se dizia que numa determinada força de segurança a formação não está a funcionar. Ou seja, dá-se formação, mas não está a funcionar. Então temos que perceber isto, que é, também não basta ser só formação para ser uma boa formação. E, portanto, eu diria que a maravilha é conseguirmos encontrar realmente políticas públicas de formação, sensibilização, capacitação, para um primeiro momento, mas que sejam eficientes, efetivas, se calhar menos teóricas, se calhar mais práticas, se calhar pormos pares a falarem para pares, que pode dar logo uma grande diferença. E por isso, acho que era a minha primeira intervenção. Ninguém aqui nesta sala terá dúvidas de que persistem obstáculos enormes à concretização efetiva da diversidade, da inclusão e da equidade. Se tivesse que escolher um obstáculo e se tivesse que indicar que agente social tem demonstrado mais resistência à mudança, Carla, o que é que escolheria? Eu acho que o maior obstáculo em diversas áreas é muitas vezes a questão cultural, o preconceito. E que se calhar é responsável pelo facto de, ao longo dos anos, e Portugal é um dos países da Europa e, quiçá, do mundo, com legislação no que se refere às políticas de igualdade, de inclusão, com legislação mais progressista, mais avançada, mas depois, efetivamente, continuamos a ter um problema de efetivação, de concretização. E é importante perceber o que é que não está a funcionar. E depois nós vamos para o terreno, e aquilo que a Sandra estava a dizer é verdade, e percebemos que, de facto, se calhar não está a funcionar porque não é essa interiorização de ser importante. Eu dou um exemplo, eu tenho refletido muito sobre esta questão nos últimos dias, voltando à questão do Dia Nacional para a Igualdade Salarial. Para além da Lei 60 de 2018, que entrou em vigor em 2019 e que obriga que as empresas apresentem uma política de transparência salarial e que também estabelece mecanismos de controle, de fiscalização e de penalização para as empresas que não apresentem. Depois, em 2022, até prevendo também o primeiro processo de notificação das empresas que não cumprem, que ocorreu em 2023, nós criamos o selo de igualdade salarial. Este selo de igualdade salarial é atribuído a todas as empresas que apresentem um índice de desigualdade salarial entre 1 e menos 1 e que tenham pelo menos 2/3 do sexo menos representado, que é para nos permitir que haja um termo mínimo de comparação. E então tem sido curioso porque tem-se conseguido colocar mais na agenda e colocar as empresas preocupadas com o facto de não terem recebido o selo, e desde quinta-feira até hoje, que é terça, a CIT, o GEP, que também está envolvido, e até a ACT, são as 3 entidades envolvidas na implementação da Lei 60 e que também estão envolvidas na atribuição do selo, tem estado, e já aconteceu o mesmo no ano passado, tem estado mais do que nunca a dar resposta às empresas que na realidade estão preocupadas porque é que não receberam o selo, mas se calhar não com o mesmo grau de preocupação quando foram notificadas pela ACT porque tinham um índice de desigualdade salarial elevado. Isto é curioso. Ou seja, isto faz-nos perceber
que há aqui também nós às vezes, e quando queremos efetivar políticas públicas, porque acreditamos que de facto há uma mudança que é importante que aconteça, temos também que encontrar mecanismos que às vezes de uma forma se calhar menos convencional nos levem a atingir esta finalidade. E de facto este mecanismo de discriminação positiva que foi criado fez com que as empresas passassem a olhar para a necessidade de terem igualdade salarial e de apresentarem um bom índice de igualdade salarial. Claro que sim, porque é importante, mas começaram a despertar para essa importância por causa do selo, não é? deste instrumento de discriminação positiva. E atrás disto, claro que isto depois não se fica só pelo selo, e atrás disto, depois estas empresas procuram mais informação sobre como promover a igualdade no mercado de trabalho, o que é que podem fazer, ou seja, tem funcionado quase como um isco para ir atrás do outro objetivo que nós queremos, que de facto é eliminar esta persistente desigualdade salarial. Quem é que tem oferecido mais resistência? Todas as pessoas, não é? Porque se é uma questão cultural... É questão cultural. E se nós não encontrarmos outros mecanismos alternativos, e se calhar nem sempre assim tão convencionais, que façam com que se desperte para as questões que realmente são importantes, nós demoraremos muito mais tempo a conseguir implementar as políticas públicas de promoção da igualdade. Que era o que eu estava a tentar dizer. Foi muito mais rápido, através deste mecanismo simples, quer dizer, colocar as empresas a falar sobre as questões relacionadas com a igualdade salarial, do que a Lei 60 de 2018 que estava implementada, e para não falar num conjunto de outros mecanismos que já estavam em funcionamento há muito tempo. Porque, de facto, há a questão cultural e porque, infelizmente, muitas vezes as empresas e as pessoas ainda funcionam muito pelo incentivo, o que é que podem ir beneficiar, o que é que podem ganhar com isso. E então há que saber também, às vezes, dar a volta e tentar usar isso também como uma forma de alcançar esse objetivo. Mas, sem dúvida alguma, que a questão cultural é um dos principais obstáculos. Eu tenho dito muitas vezes, isso talvez se explique pelo facto de Portugal ter vivido 48 anos em ditadura, e foi há 50 anos, mas ainda há muitas marcas na nossa cultura, na forma como nós encaramos o papel do homem na família, como encaramos o papel da família e o papel da mulher na sociedade, que ainda está muito enraizado. Passaram 50 anos, mas há muita coisa que ainda permanece e que tem que se desfazer. Zé, o maior obstáculo e a maior resistência à mudança? Eu aproveito também as palavras que foram ditas aqui anteriormente e, se calhar, aproveitando, acrescento aqui uma ou duas coisas. Porque eu acho que a opinião pública pode ser um obstáculo grande. E acho que a incapacidade que temos tido de comunicar de forma eficaz concorre para que a opinião pública seja um obstáculo grande, porque sabemos que as políticas vão sendo desenhadas por quem é escolhido pela opinião pública. Portanto, se nós não arranjarmos rapidamente forma de comunicarmos de forma eficaz, que, agora focando mais na questão das migrações, das comunidades ciganas, por aí, que de facto é bom para todos, muito bom para todos, termos migrantes no nosso país, porque vão equilibrar a nossa segurança social, porque vão equilibrar a nossa pirâmide demográfica, porque vão colmatar as necessidades de mão de obra que a economia precisa para crescer, porque vão enriquecer o tecido cultural e de raciocínio e de massa crítica que temos cá em Portugal. E aí eu ainda não fui àqueles princípios que nos devem reger atrás. Só estou a falar em questões materiais, concretas. É bom para mim, vou ganhar mais. Não estou a falar de humanidade, não estou a falar de solidariedade, não estou a falar daquilo que nós, enquanto seres humanos, devemos fazer, não estou a falar das questões históricas que nós temos enquanto Europa, enquanto país mais avançado, que também tem um papel perante aqueles países que não estão num nível tão avançado de desenvolvimento. Só estou a falar nas questões práticas que dá para medir, não é? Que dá para medir. E nós, creio que não temos sido eficazes a transmitir essa mensagem. Os benefícios. Os benefícios que é termos cá migrantes
e também não temos sido eficazes a transmitir a mensagem, a necessidade que há em promovermos a inclusão das comunidades ciganas, porque quanto mais rapidamente nós conseguirmos promover uma cada vez maior inclusão das comunidades ciganas, mais rapidamente e maior será a percentagem de pessoas ciganas a serem cidadãos ativos e a darem o seu contributo, e muitos já dão, e também nós não conseguimos comunicar a quantidade de licenciados ciganos que existem, a quantidade de trabalhadores ciganos que existem, ciganos e ciganas que existem, a quantidade de artistas ciganos e ciganas que existem, e eu acho que nós temos que fazer esse trabalho. A par disso, penso que também é importante nós não descurarmos aquilo que é a sociedade, toda ela. Porque uma das coisas que eu tenho verificado é que, a reboque da dificuldade que eu tenho em aceder à saúde, ou a outros serviços, ou a emprego, eu facilmente consigo colocar toda a culpa no outro, não é? Portanto, em termos de estratégicos e políticos, nós também temos que ter a noção sempre de que nós temos que responder, não obstante as necessidades específicas que aqueles grupos específicos carecem, nós temos que ter uma resposta que é abrangente e que deve responder a todos, ao mesmo tempo. Se nós não tivermos esta visão holística e integrada, em que consideramos efetivamente todas e todos, é sempre difícil, porque há sempre alguém, mesmo que seja privilegiado, que vai sentir que não foi abrangido em determinada medida, não é? Ou em determinada medida que promova o seu bem-estar. Portanto, nós temos que ter, por um lado, essa capacidade de comunicarmos mais e melhor aquilo que são as vantagens, temos que ter a capacidade de comunicar mais e melhor aquilo que têm sido as nossas conquistas, e eu também fui dirigente associativo, e um dos defeitos que nós tínhamos é que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós conseguimos, porque queremos sempre mais, não é? E às vezes esquecemos de assinalar as coisas boas que vamos alcançando ao longo dos tempos. E muitas vezes a administração pública também faz isso. Existem muitas coisas que nós vamos conseguindo fazer ao longo dos tempos, mas que não comunicamos, deixamos estar, não passa da nossa obrigação. Mas não, nós temos que comunicar. Se nós conseguimos conciliar isto, a par da formação, da sensibilização, de todas estas questões que nós sabemos que têm que ser, pode ser que consigamos melhorar ou mudar um pouco aquilo que é a opinião pública, que por sua vez vai influenciar a quem decide e a quem faz as políticas públicas e a quem investe mais ou menos em determinados setores. Rita, a mesma pergunta, o obstáculo e o agente resistente à mudança. Eu diria que o maior obstáculo é a mentalidade. E a nossa mentalidade de todos. É provavelmente o mais difícil de alterar, aquilo que mais tempo leva a alterar. Portanto, diria isso. Simultaneamente, é aquilo que também nos provoca muita resistência à alteração. E estava a pensar também quão fácil às vezes é, quão fácil nos é às vezes levar-nos pelo conforto do status quo. Ou seja, das coisas estão como estão, estamos confortáveis, estamos nas nossas bolhas, estamos bem. Assim. E, portanto, tudo o que implica mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de estar com os outros, de olhar para... Só esta expressão, os outros, nós e os outros, é logo uma barreira. Que esse conforto de mantermos as coisas como estão, diria que é um grande obstáculo a que possa haver alterações concretas. E todos nós somos resistentes ou há um agente social que ache mais resistente do que outro? Eu acho que é natural que sejamos resistentes. Não, faz parte um bocadinho da natureza humana, não está aí. Eu acho é que temos que ter, como, no caso do setor cultural, como profissionais do setor cultural, nós temos responsabilidade de nos estar constantemente a questionar e exatamente estar constantemente até a questionar porquê de nós próprios sermos resistentes a uma série de mudanças. Faz parte da obrigação. Eu diria os profissionais do setor cultural, que é o setor que eu conheço melhor. E acha que isso tenha acontecido? Porque normalmente nós olhamos para a cultura como realmente quem rompe, não é? Vai um bocadinho à frente, era um bocadinho a lanterna, como estava aqui a dizer há bocado, ou o alarme, a sirene, como estava aqui a dizer há bocado a Sandra. Sente isso, essa força que tenta questionar e levar um bocado todos os outros agentes um bocadinho a reboque, às vezes? Se estivermos a pensar na cultura enquanto artistas, os artistas são
por norma, encarados como uma vanguarda, não é? Portanto, alguém que olha para um problema, olha para um momento, pensa fora da caixa e dá-nos a conhecer coisas que às vezes nem sequer pensamos. Sim, nesse aspecto os artistas são, regra geral, pessoas de vanguarda e que vão muito à frente do seu tempo, mas para mim cultura vai muito mais além daquilo que consideramos as artes ou os artistas. Cultura é aquilo que nós somos e a forma como vivemos o nosso dia-a-dia. E nesse aspecto, acho que todos nós podemos ter um pé na vanguarda, sim. Podemos olhar para os artistas como alguém que, enfim, que pelo seu trabalho está mais, mas acho que todos nós temos cultura e todos nós temos que ter esta capacidade de nos interrogarmos e de pensarmos um pouco mais além também. Temos que participar também, digamos assim, Sim. envolvermos-nos. A questão da cidadania e de como importante a cultura é, neste sentido mais lato, para nos formar enquanto pessoas ativas numa sociedade. Sim, sem dúvida. Sandra, o obstáculo e a resistência. Pois, então, de facto, a resistência à mudança é algo que acontece sempre. Acontece em todas as eras. Enfim, depois com mais ou menos resistência consegue muitas vezes ser ultrapassada, mas também muitas vezes sentimos que há momentos em que se começam a dar passos para trás. Eu diria que medo do desconhecido, não é? Portanto, ignorância, que quase sempre anda de braço dado com o medo, e os dois juntos são terríveis. Não é? E é isso que faz com que muitas coisas... E é isso que é um grande obstáculo à mudança, porque as pessoas, de uma forma geral, têm muito medo do que não conhecem e facilmente são influenciadas contra esse desconhecido. Eu diria que o grande instrumento hoje em dia de obstáculo à mudança e até de locomotiva de retrocessos são as redes sociais. É uma coisa que me mete imenso medo, aquilo que vejo, onde vemos esta capacidade do irreal tornar real, ou seja, de um discurso completamente idiota, como, por exemplo, recentemente, a campanha de Trump que dizia que andam a comer cães e gatos num determinado Estado. E isso passa a ser quase um dado adquirido, apesar de ser uma coisa que até é para gozar, mas assim é. Mas nós vemos esta propagação do ódio, do discurso de ódio, de uma forma muito fácil contra pessoas negras, contra pessoas LGBTI, contra mulheres, muito fácil. E isto tem sentido, nos últimos tempos, que é talvez o principal agente de obstáculo à mudança. E talvez já há alguns anos que estou nestes cargos e por aqui e vejo uma diferença enorme. Parece que há uns 10 anos atrás nós estávamos com dificuldades, mas a avançar. Parecia que todos os anos avançávamos mais um bocadinho. Todos os anos conseguíamos um bocadinho mais, esta política mais à frente, conseguíamos dar aquela volta que não tínhamos conseguido antes. Tentámos passar no Parlamento 2 ou 3 vezes uma determinada lei e à quarta lá passa. Isto ia assim. E agora aquilo que eu tenho começado a sentir parece que coisas básicas começaram a ser postas em causa. E as questões, nomeadamente, de igualdade e de diversidade, que até aqui tínhamos dificuldade, mas que eram... A noção de direitos humanos, por exemplo, parecia-me que era muito mais evidente do que aquilo que é hoje, muitas vezes em muitos discursos. Não só nas redes sociais, mas até, enfim, em outros fóruns, até políticos. E eu creio que já não é só uma resistência à mudança normal, geracional e de forma, metodologia de evolução dos tempos. Eu creio que neste momento estamos a assistir a qualquer coisa nova e estranha, que é tanta informação, tanto desenvolvimento, e parece que a ignorância está mais forte que nunca. Eu vou aproveitar aqui a deixa da Sandra para te perguntar, Zé, exatamente sobre isto, sobre esta questão de quão desafiante é hoje tratar de certos temas, nomeadamente de migrações e asilo, neste contexto polarizado, de discurso do ódio, em que realmente há aqui, enfim, quase um retrocesso, muitas vezes, não é? Com todo o conhecimento que há hoje, isto é hoje mais desafiante, e de que forma é que
enfim, um instituto público ou outra gente se pode preparar para uma coisa destas, não é? Para este cenário que de facto não sabemos muito bem como é que vai ser, não é? Há uns anos atrás eu costumava, quando falávamos acerca destas questões dos desafios, da questão da discriminação, mesmo a questão concreta do racismo, eu costumava dizer, mas calma, nós temos vindo a evoluir. Hoje em dia eu consigo ter uma conversa contigo, pessoa branca, sobre o racismo, e há 10 anos atrás eu não conseguiria, ou 20 anos atrás eu não conseguiria, porque era tabu, o que ainda representava um maior grau de clivagem entre os negros e os brancos, por exemplo. Tu gostas de ver o copo meio cheio sempre? Eu tenho que ver sempre o copo meio cheio. É ótimo. Porque eu acho que nós temos que... e eu tenho uma responsabilidade acrescida, até sendo pessoa negra, que é, não obstante as dificuldades, eu tenho que acreditar sempre que nós vamos conseguir ir melhorando as coisas e vamos sempre conseguir cada vez mais promover esse diálogo, cada vez mais promover esse encontro. E eu sei que as coisas têm retrocessos, têm avanços e têm recuos. E não por acaso faço o percurso e estou aqui nesta mesa enquanto representante de alguém num instituto público, porque acho que é um sinal também, por exemplo, da diversidade, pontuar aqui a diversidade em que uma pessoa negra consegue estar num local falando de temas, não só enquanto sociedade civil, mas enquanto representante da administração pública. E isso é um papel... falando de vários temas. E falando de vários temas que não têm que ver com a questão de ser negro ou não ser negro, a questão do racismo ou não, em particular. E isso sim é promover também. Mas dentro daquilo que são os desafios que as entidades públicas que trabalham estas matérias das migrações têm, do asilo, da diversidade, da promoção também desta maior igualdade e combate ao racismo e discriminação, de facto, estes problemas foram apontados, são reais. Cada vez mais, eu já não consigo dizer isto hoje, sinceramente, eu não consigo dizer, porque está na rua, está nas redes sociais, frases que eu pensei que nunca mais voltaria a ouvir e que ouvi enquanto criança e que pensei que nunca mais voltaria a ouvir. Está na rua e eu sou testemunha porque sou pai e tenho atualmente que me confrontar, ou tenho-me confrontado com situações que eu tenho que gerir e que eu pensei que os meus filhos ou as minhas filhas não teriam que lidar com elas e eu tenho que lidar com elas hoje. Portanto, isso está na rua, podemos não querer ver, podemos achar que porque estamos num núcleo, numa bolha em que a nossa esfera não pratica aquilo que não existe, mas depois existem aqueles que sentem isso na pele, literalmente na pele. Portanto, existe. E enquanto instituto público, isto é um desafio, porque muitos programas, muitas ações, muitos caminhos que foram sendo alcançados, foram sendo desbravados, hoje em dia voltam a estar com a erva daninha à frente. E para mim, há uma forma de nós lidarmos com isso. Para já temos que falar abertamente acerca do assunto. E depois temos que promover cada vez mais este trabalho integrado de mão com mão. A administração pública tem que estar de mãos dadas com a sociedade civil. As empresas têm que estar de mãos dadas connosco também. A opinião pública tem que estar de mãos dadas connosco. Todos os atores têm que visibilizar e dar visibilidade a isso, e temos que assumir, porque hoje em dia não basta ser complacente ou dizer, ou pensar, pá, eu não concordo com isto, mas está tudo bem. Já não chega. Nós não podemos nos dizer, pá, eu não me identifico, não podemos pensar que não me identifico com isto. Quando eu não me identifico com isto, eu tenho que dizer que eu não me identifico com isto. E tenho que dizer, meu caro, ou minha cara, eu não concordo com isto por causa disto e disto e daquilo. E quando eu vejo uma situação de discriminação, ou quando eu vejo uma situação de desigualdade, hoje em dia, nós temos uma obrigação moral, diria eu, de verbalizarmos essa nossa não concordância com aquilo que estamos a verificar. E esse é um primeiro ponto que eu acho que é muito importante. E nós, enquanto representantes também da administração pública, temos que promover e temos que dar voz a todos os nossos parceiros, porque são nossos parceiros, neste caminho. Porque do lado de lá, trabalha-se de forma profissional, comunica-se de forma profissional, de forma muito agressiva, dirigida a públicos específicos, não é? E se nós ficarmos aqui
complacentemente a assistir a isto, quando dermos por ela será tarde demais. Posso só... Sim. Porque estava a pensar que também precisamos de dar ferramentas às pessoas para que as pessoas possam ter essa agência que se estava a falar exatamente agora. Ou seja, é muito importante, e estava a pensar também na interdependência e de quantas vezes temos esta tendência a setorizar e, portanto, a cultura. O setor da cultura faz isto, Tudo o setor separado. da educação faz aquilo, o setor social. Como tão interdependentes temos que estar, como faz sentido estarmos todos ligados e como faz muito sentido dar ferramentas às pessoas, exatamente para poderem ter esta capacidade de, perante uma rede social, perante uma informação que não é informação, é desinformação, possam ter as ferramentas para, olhando para aquilo, não aceitar como tal. Bem, precisamos muito. Carla, Posso também dizer uma coisa, não? Diz. Mas assim estamos já a alterar aqui isto tudo. Não, diz. É essa a ideia. Não, eu estava aqui a ouvir o que disseste e, de facto, a comunicação, a forma como comunicamos, nomeadamente autoridades públicas, administração pública, elementos do governo, enfim, quem tem poder, não é fundamental. Porque se deixamos de alguma forma passar alguma espécie de mensagem sublime, que não é muito clara, ou ambiguidades quanto a matérias básicas como esta, que no fundo são da defesa dos direitos, como estas que são da defesa dos direitos humanos, acho que perdemos tudo. E a forma de efetivamente conseguir lutar contra este crescente onda, não sei se é uma onda, se é um mar um oceano de proliferação do discurso de ódio e tudo mais que nos entra pela casa adentro, e não é só a nós, é a miúdas pequenas, que toda a gente já tem acesso aos TikToks a partir dos 8, 9, 10 anos, quer dizer, isto poderemos tentar, obviamente, evitar que assim aconteça, mas já sabemos que se não veem diretamente pelo seu próprio telemóvel, veem pelo do amigo, portanto, é de facto, eu creio que quem manda, de facto, nós temos que ter aqui uma liderança para a igualdade e para a diversidade. Isso tem que ser, aliás, a SIG agora criou um curso referencial que está a testar com o INA, primeiro testou com o Instituto do Turismo e está com o INA, e eu, enfim, sou autora daquilo, mas estou mesmo contente, pronto, olha, estou contente em causa própria, porque acho que aquilo é mesmo importante, que é, no fundo, falar para as direções de que forma de atuação é que realmente se deve ter para passar uma mensagem que seja de igualdade, de diversidade, Dirigida a quem lidera, dirigido quer aos trabalhadores e trabalhadoras dos próprios serviços, sejam eles quais forem, quer para o exterior, até porque muitos dos serviços têm desk office, não é? Portanto, estão ali têm um balcão de atendimento, atendem pessoas, homens e mulheres em toda a sua diversidade. E têm que ter capacidade para, enfim, para já tentarem não ser racistas, não serem xenófobos, não serem homofóbicos, não serem tudo isso. Porque muitas das pessoas que trabalham connosco são, até muitos de nós, e isso também é outra coisa, que é super importante quem trabalha em qualquer área, mas nomeadamente com responsabilidades públicas, que é nós temos que fazer de vez em quando uma espécie de entrar numa máquina de lavar roupa e lavar e deitar fora os preconceitos que nós próprios temos. E a autovigilância tem que ser enorme. E que muitas vezes nem nos apercebemos. Muitas vezes nem nos apercebemos, não é? E dizemos coisas às vezes assim, frases que depois dizemos, ei, pá, disse aquilo, mas como é que aquilo me saiu pela boca fora? Pois, se calhar é qualquer coisa que está cá que a gente tem que... Mas isto tem que ser nós próprios, e nomeadamente falo para quem tem responsabilidades públicas, e passar aos seus trabalhadores e trabalhadoras, e passarem, por sua vez, aos utentes, que são, depois, todo o nosso país. Eu acho que isto é muito importante. E falhamos muito nisto. Continuamos a ter... o que estavas a dizer é, temos pouca frontalidade em falar nisto. Então, mas afinal, quem é que é preconceituoso aqui? Vamos aqui conversar sobre isto. Vamos ser capazes de conversar isto. Não é? Abrir o jogo. Isso falta-nos. E eu acho que... Isso sempre nos faltou, aliás. Isso sempre nos faltou, claramente. Mas se não conseguirmos garantir isto, se não conseguirmos ganhar esta força, nós vamos ser... O mundo vai ser cilindrado por estas forças altamente organizadas, com um discurso muito acutilante, mesmo
mesmo que seja idiota, não interessa. Muito bem pensado. Desde que aquilo vá ali naquele caminho muito certeiro, efetivamente conseguem levar, a convencer, nomeadamente pessoas com dúvidas ou pessoas menos esclarecidas, a tudo, quer dizer, a que os imigrantes comem cães e gatos, a que só não há filhos no mundo por causa dos gays e que, portanto, há que acabar com eles. Tudo o que a gente já ouviu por aí e mais um cesto, que as mulheres devem ir voltar para casa e ser donas de casa, não é? Só há uma maneira de combater isto, é de facto criarmos aqui uma parede, parece-me a mim, e não deixarmos resvalar e não ter também medo de assumir posições públicas de defesa dos direitos humanos. E quando vemos uma coisa, alguém a dizer uma coisa mal ou escrever alguma coisa mal, ter que dizer, olha, se calhar já pensou nisso, olha, se calhar o que você está a dizer talvez não tenha pensado bem, se calhar é racista, olha, já pensou, se calhar, pronto, pode ser difícil, mas eu acho que isto é importante. Se nós deixamos passar, somos todos iguais, quer dizer, no mal. E nesse aspecto, eu vou dizer, porque eles não podem dizer isto, mas o Estado português, na minha perspectiva, esta é a minha, não é a deles, sublinho, tem sido um bocadinho passivo, ou seja, de facto não tem não tem ocupado um espaço ativo de apontar o dedo e dizer, não vamos deixar passar isto, vamos fazer algo, quer dizer, quando alguém usa discurso discriminatório, por exemplo, eu já me senti assim, agora, enquanto cidadã, pensar, por amor de Deus, apareça alguém a dizer com tanta força o contrário do que esta pessoa acabou a dizer. Isso nunca acontece, não é? Ficamos assim tempo. Então, onde é que está? Pronto, porque realmente há ainda aquela ideia, parece-me, não sei, uma ideia um bocadinho, deixa-o estar lá. E este deixa estar não é boa ideia. Isto não é uma boa ideia. Isto não é para deixar estar, porque enquanto deixa estar, há aqui muita coisa que vai chegando e vai entrando de facto e que, na verdade, graça muito do medo que tu já falaste, da ignorância, mas também do abandono, que tu também já falaste, não é? Porque depois o Estado também tem que olhar bem para aquilo que andou a fazer com, enfim, com uma série de população, digamos assim. Porque depois há aqui muitas outras questões debaixo destas também. Carla, há aqui uma relação que já foi falada entre o setor público e privado. Quão importante é esta junção, não é, de ferramentas, de conhecimento, para que a ação seja de facto mais eficaz na efetivação destas políticas? É o primeiro passo, são os primeiros, se calhar, interlocutores que nós podemos aproveitar. E a CID, por exemplo, nós temos o Fórum Higiene, que aliás foi criado durante a presidência da Sandra, enquanto presidente da CID, e que já tem 13 anos de existência, e que aliás, e que a Lusa também faz parte, e que é o Fórum Organizações para a Igualdade, em que de facto se aproveita este fórum para promover políticas de igualdade, de diversidade também no seio das organizações, e isso faz-se através das muitas iniciativas que têm tido e que se têm intensificado. Aliás, estamos a preparar uma agora para dezembro e ao longo do ano tem feito cada vez mais, porque isso também depois faz com que as pessoas estejam mais despertas para determinados temas e também se sintam motivadas a participar, também alertando para estes riscos, porque efetivamente eu não posso, lá está, não posso fazer o deixar estar, tenho mesmo que referir que esta é muito importante nós confrontarmos as outras pessoas que dizem não só coisas que não são corretas, porque atentam contra direitos fundamentais, confrontá-los com o facto daquilo que estão a dizer não ser correto, não ser adequado e, sobretudo, não ser verdade. Nós, muitas vezes, temos que, no momento certo, ser capazes de dizer, não, desculpe, isso é mentira. Porque, de facto, mais do que a ignorância, a desinformação e a capacidade como a desinformação se consegue disseminar é assustadora. Ainda por cima agora, nós temos um desafio enorme para as gerações futuras, que é a questão da inteligência artificial e a criação de conteúdos com base na inteligência artificial, que nós não conseguimos, e sobretudo para os miúdos, e eu tenho 2 filhos relativamente pequenos, é muito difícil estarmos sempre atentos para distinguir, aliás, os mais novos e os mais velhos, porque depois nós temos os nossos filhos mais pequenos e muitas vezes temos os nossos pais que, estando na idade de reforma, perdem imenso tempo nas redes sociais. Eu não sei como é que é com os vossos, mas a minha mãe e os meus sogros passam muito tempo nas redes sociais e que nem sempre conseguem distinguir o que é um conteúdo verdadeiro de um conteúdo que seja criado com base
e inteligência artificial. E esse eu muito sinceramente acho que é um perigo enorme para o futuro. Nós não conseguimos distinguir o que é verdade e o que é mentira, ou seja, é distopia total. É tudo aquilo que nós lemos sobre sociedades distópicas, quer dizer, nós de repente ver-nos confrontados, mas nós lemos tanto sobre isto, vimos filmes e está tudo a acontecer, temos mesmo que ter a coragem, e é muito importante isto, ter a coragem de dizer não, isto que estão a dizer é mentira, isto não é assim, isto vai contra aquilo que são os nossos direitos fundamentais, isto atenta contra os direitos humanos. E nós, ao longo destes anos todos, temos sido péssimos, e referindo a esta questão da comunicação, temos sido péssimos a promover o nosso sistema democrático, a promover um sistema, um regime assente nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e dos indivíduos e das pessoas, e isto tem consequências terríveis. E temos que deixar de ter receio de estar a confrontar os outros, porque eles não têm receio nenhum de nos confrontar a nós. E por isso nós temos que também deixar de ter receio de os confrontar. E cada vez que ouvimos alguém a ter um discurso que nós sentimos que atenta contra aquilo que é fundamental, que são os nossos valores e aquilo em que acreditamos, ter a coragem de facto nos confrontar. Não, desculpa, aquilo que está a dizer é mentira. Aquilo que está a dizer não é uma coisa que é um absurdo, que atenta contra os direitos fundamentais, não está correto. E eu acho que nesta sala, sobretudo, estão nesta conferência, são pessoas que têm este tipo de preocupações. Se calhar aproveitaria também para deixar aqui este desafio, quer dizer, deixarmos de ter receio, ter medo. Nós não estamos em guerra ainda, isto não é uma questão, e se calhar até estamos, mas lá está. Está difícil, não é? Mas até esta pequena coisa, se calhar, não é? Nós temos algum receio de assumir, não, nós estamos mesmo, se calhar, a enfrentar uma guerra cultural. É uma questão, e até nisto se calhar temos medo de assumir isto, não é? Mas se calhar também temos que começar a pensar que temos que assumir que se calhar estamos em guerra porque há pessoas que querem limitar os direitos que as mulheres conquistaram até aqui, estamos em guerra porque de facto há quem queira privar as pessoas dos direitos que conquistaram das mais diversas formas, e deixarmos de ter receio disto, porque na realidade não é só a nossa vida que está em causa, mas eu preocupo-me com isto porque tenho dois filhos pequenos, mas são gerações futuras, e eu acho que não há quem não se possa preocupar com isso, e se calhar temos mesmo que arregaçar as mangas e fazer cada um a nossa parte. Estava-me a recordar, não sei se souberam, já é uma ação que já aconteceu várias vezes, o grupo Habeas Corpus tem vindo a interromper lançamentos de livros de ilustradoras e escritoras cujo tema está ligado às questões LGBTQI+. E estas interrupções são programadas, portanto tudo isto sabe-se o dia em que vai ser o lançamento do livro, em que vai ser a conversa, e todas as vezes que estes lançamentos foram interrompidos por este grupo, e a ação da segurança das polícias que estavam foi retirar as ilustradoras ou as escritoras da sala e não retirar. E impedir o lançamento. E, portanto, termina ali. Por questões de segurança é dito que o melhor é retirar quem está a apresentar o livro e ficam as pessoas que interromperam. Que conseguem o seu objetivo. Claro. Completamente. E, portanto, deixo isto em aberto. Até que ponto é que estamos, não é? A pôr-nos a nossa tónica em nós, que estamos aqui todos nesta bolha e que provavelmente estamos todos a fazer assim com a cabeça, porque quem está aqui provavelmente concorda com estas coisas, mas o que é que fazemos nós, pessoas, numa situação destas? O que é que podemos fazer quando é a própria polícia que, por questões de segurança, para e retira as pessoas que estão a apresentar o livro e não retira as pessoas que acabaram de interromper o lançamento de algo. E, portanto, também são questões que acho que temos que nos começar... Acho que são questões que temos que nos começar a pôr seriamente e sermos bastante menos levianos quando interpretamos as coisas, ser muito sérios e pensar muito também no que é a nossa própria ação.
até porque as vezes em que os lançamentos foram possíveis, e já foram em alguns, foi exatamente porque um grupo de pessoas se mobilizou para o dia daquele lançamento e esteve lá e afastou as pessoas que lá... Exigiu que quem saísse fossem as pessoas que estavam a perturbar aquele lançamento. Portanto, é possível os cidadãos organizarem-se e estarem lá em defesa da própria pessoa, que realmente não pode estar sozinha numa situação daquelas. Mas eu diria que as nossas forças de segurança também precisam talvez de formação. Mas isso as forças de segurança... Não. Isso é todo um painel. Para poder... Não sei se temos tempo. Não temos. Agora mas também não precisam temos. de formação, Claro. porque esta ação que se toma diz muito também, não é? Reforçou durante muito tempo, neste caso, a ação deste grupo em concreto do habeas corpus. Reforçou, ou seja, eles repetiram várias vezes, até, como estavas a referir, haver um cordão humano de pessoas à porta que não os deixou entrar. Antes de passar para as pessoas que vamos passar para dar a voz, dou-vos conto uma história pessoal, que não devia, mas pronto, adiante. Enquanto jornalista tive sempre muita dificuldade interna de decidir assinar petições. Entendo que não o devo fazer de forma regular, pela simples razão de que posso ter que escrever sobre aqueles assuntos e de entender, atenção que não há nada escrito sobre isto, mas entendo eu que me pode de certa forma condicionar, digamos assim. Aconteceu-me isso com a petição liderada pela Francisca Van Dunen em relação exatamente às forças de segurança e ao caso do assassinato do Odair Muniz e ao discurso xenófobo e racista de 3 responsáveis políticos que têm nomes, estão na petição, se não conhecem, por favor, vão ver, e que produziram um discurso criminoso, anticonstitucional, e, portanto, houve uma série de cidadãos que... E, obviamente, aquilo começou a circular e o número começou a crescer de uma forma até bastante incrível. E eu demorei ali um tempo, mas depois disse, não dá, não é? Não dá para não assinar isto, não dá. Porque realmente aquilo, quer dizer, ultrapassa tudo, não é? E a dada altura, também o jornalismo, isto é para me juntar aqui... Também o jornalismo não pode continuar numa posição neutra do tratar tudo igual quando tudo é diferente, não é? Num certo sentido. Isto é muito difícil, queria-vos dizer isto também, porque estes conflitos que vocês também aqui mostram, sobretudo quem está em organismos públicos, também são os mesmos aqui deste lado do jornalismo, que também tem que se repensar num quadro que é hoje muito mais complexo, desafiante, e que, de certa forma, nos obriga, de facto, a situar de uma determinada forma, se quisermos que o próprio jornalismo sobreviva já agora, porque todos estes discursos de que falamos aqui também são sempre contra o jornalismo. E, portanto, desde logo, para sobreviver, também terá, acho eu, que participar aqui ativamente destas coisas e não de uma forma, mantendo-se numa neutralidade que eu acho que hoje em dia não é possível, não é? Estava a pensar que se há setor que alimentou esta questão da neutralidade foi o setor cultural, nomeadamente, em concreto, os museus. Que não há instituições neutras, os museus não são instituições neutras, o setor cultural não pode ser neutro e eu até acho que ganhamos muito menos, perdemos muito mais ao querermos assumir como instituições que somos neutras do que se assumirmos uma posição. Ao assumir uma posição é muito mais fácil de lidar com extremismos quando temos uma posição definida. Quando temos uma posição neutra, é muito mais difícil de lidar com extremismos. Bom, muito obrigada. Passava agora, quero mesmo que tenham a oportunidade de colocar as vossas questões. Isto foi muito interessante. De certeza que eu vou precisar de ajuda. Estou ali a ver, não é? Quem é que me ajuda aqui com... Estão ali umas assistentes. Então, eu, entretanto, mesmo acho que está ali há várias mãos levantadas que se vocês me pudessem ajudar. Daquele lado dá. Daqui também. também. Teste. Bom dia, boa tarde a todas as pessoas nesta sala. Eu chamo-me Só João. para se identificarem, está bem? Só para, assim, brevemente, só para termos uma noção. Onde é que estamos? Está ali em cima. Ah, boa! Obrigada! Obrigado. É que eu então, para ver ao longe... Bom dia, eu chamo-me João, sou um homem branco, hetero e, portanto, o epítome do privilégio. Só me falta nascer na Quinta da Marinha para se fazer bingo. E tendo este privilégio, eu tento usar todos os dias para educar tanto os meus pares como dar visibilidade a quem não o tem. Relativamente ao que estávamos a falar sobre a execução e efetivar as leis, nós temos algum orgulho histórico em não o fazer, basta olhar para a abolição da escravatura.
Eu tenho alguns números, só para contextualizar. De acordo com os censos de 21, 52,5% da população residente em Portugal são mulheres. 11% das pessoas com mais de 5 anos têm pelo menos uma incapacidade. A Lei da Paridade, que foi revista em 2019, define um limite mínimo, se quisermos chamar, de 40%. Tanto quanto eu sei, e efetivamente não tenho esses números, mas tenho ideia que este Parlamento não está a bater nessa cota. Embora me apeteça perguntar mesmo qual é a dificuldade, a questão é o que é que nós, como cidadãos privados, não militantes dos partidos, podemos fazer para alterar isto? Eu vou reunir algumas, que acho mais fácil para depois, quando vocês falarem, fecharmos, não é? Até porque havia muitas mãos levantadas. Ali? Boa tarde. Não, já está noutro sítio? Olá, muito boa tarde. Olá. Vanessa Cândido, mulher, 43 anos, branca. E queria cumprimentar, antes de mais, a doutora Sandra Ribeiro, com que nós cruzámos recentemente na UMAR, relativamente a um projeto, à apresentação dos resultados de um projeto sobre mutilação genital feminina. E falaram os oradores deste painel muito, e também a oradora do painel anterior, sobre a bolha em que muitos de nós vivemos. E eu saí da minha bolha no que diz respeito também a este tema, porque de facto sou uma família de acolhimento de uma sobrevivente da mutilação genital feminina e, portanto, tornei-me consciente sobre esta situação, razão pela qual nos cruzamos na associação. Também é verdade que uma das questões que foi muito notória, para lá dos bons resultados do projeto, sem dúvida, e do agradecimento reiterado à SIG, que só havia 2 pessoas do sexo masculino naquele evento, que eram os meus filhos, um de 12 e um de 9 anos. E falou-se muito sobre o facto de não haver homens envolvidos, ou pelo menos diretamente envolvidos, nesta questão aparentemente feminina, mas que não é de todo. E como é que isso se podia resolver? Não descurando aqui a importância de cada um dos oradores deste painel, inegavelmente importante, falou-se da questão da educação e do quanto a educação nas escolas, junto dos jovens e das crianças, podia fazer a diferença. Falou-se também do quão importante seria conseguir chegar àquilo que o Dr. José Reis falou como ambientes tranquilos, ou seja, às comunidades, aos líderes das comunidades, onde sabemos que neste caso, e neste caso concreto a prática acontece. E a minha pergunta vem neste sentido: de que forma, para além dos cidadãos, nós enquanto sociedade civil, de que forma é que as entidades públicas, em que os vários ministérios, as várias áreas governativas colaboram nesta questão que está ali bem espelhada, que são políticas públicas que têm que resultar em mudança sistémica. E a mudança sistémica acontece nisto que foi aqui muito falado, que é a cooperação. A sociedade civil, é certo, cada um de nós, o terceiro setor, as ONGs, as associações e a área governativa. E a minha pergunta é esta: falámos tanto nos resultados daquele projeto, naquela associação, naquela tarde, do envolvimento dos homens nesta questão concreta, de que forma é que, nomeadamente, neste caso a SIC, a AIMA, eventualmente o Ministério da Educação, que faria, na minha opinião, todo o sentido estar presente, procura conjugar esforços para mitigar situações que são de exclusão. Esta é uma em concreto, existirão outras. Muito obrigada. Obrigada. Eu depois ajudo-vos aqui com o resumo, Sim, mas acho que é melhor. Olá, boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim. Chamo-me Daniel Nobre, sou um homem branco, estou vestido de azul e gostaria de começar por parabenizar esta iniciativa e aquilo que se está aqui a discutir hoje. No fundo, nós falámos aqui de quase todas as soluções para combater o populismo e o discurso de ódio a curto prazo e, no fundo, nós conseguirmos garantir que as políticas públicas, sobretudo no âmbito da justiça social, possam ter sucesso.
parece-me a mim que só falta nós falarmos aqui do longo prazo. E gostava de fazer este repto aos oradores, se acham que a forma de nós conseguirmos garantir que este discurso de ódio não volta a aparecer após as conquistas que nós vamos conseguindo fazer. Nós, ao longo dos anos, temos conseguido diminuir o fenómeno do racismo e todas essas conquistas que foram aqui mencionadas, mas para nós conseguirmos que no futuro não andemos novamente para trás, se calhar nós precisamos de pensar verdadeiramente na importância da cidadania no currículo escolar. E penso que é desta forma que nós certamente vamos conseguir que as novas gerações não ponham em causa aquilo que já foi conquistado. Portanto, e deixar aqui uma mensagem de esperança, que é: nós estamos todos preocupados com aquilo que o populismo está a provocar e está a alimentar discursos de ódio e a pôr em causa conquistas que todos nós dávamos como adquiridas. Portanto, se nós todos aqui temos a solução, se calhar temos que ter a voz mais forte, se calhar cada vez que ouvimos alguém colocar em causa os direitos humanos, nós temos que conseguir falar mais alto e todos nós pensarmos que somos agentes nesta concretização de uma mudança sistémica. Mais uma e depois, se calhar, fechamos. Espero que não haja mais ninguém à espera. Está ali. Tá? Vamos lá. Isto. Boa tarde. O meu nome é Cláudia Pedra, sou uma mulher africana, mas branca, e tenho o cabelo curto, estou vestida de preto e vermelho. Eu sou ativista de direitos humanos desde os 14 anos e durante muitos anos bati-me, até porque fui CEO da Amnistia Internacional, para haver educação de direitos humanos desde o pré-escolar. Mas, infelizmente, o que eu notei é que quando começou a haver a cadeira de cidadania, etc., eu deparei-me com muitas pessoas desinformadas a falar sobre o assunto. E tenho uma anedota para vos contar, mas que é verdadeira, que é eu ir a falar sobre não discriminação, igualdade a uma escola, e a professora apresentou-me desta maneira. Esta é a doutora Cláudia Pedra, da Amnistia Internacional. Como sabem, é mal discriminar as pessoas que são diferentes, menos os ciganos, que são todos uns ladrões. E foi assim que ela me apresentou à turma. A turma de 15, 16 anos que estava à minha frente ouviu a professora a dizer isto. E eu, que tinha pensado fazer a sessão de outra maneira, tive que recomeçar por falar de outras coisas. O que eu sinto sempre que eu julgo que a educação de direitos humanos é a maneira de chegar à mudança sistémica. Acredito plenamente nisso. Mas acho que, como em todas as áreas de trabalho, as pessoas precisam de informação técnica. Precisam de perceber como o direito internacional influencia o direito nacional. Precisam de saber os direitos que têm. Eu fiz um curso especializado. Cada vez que perguntava aos alunos que direitos eles tinham, eles não faziam a mínima ideia. Ora, se eu não souber os meus direitos, como é que eu sei defender os direitos dos outros? Como é que eu me sei levantar e dizer que aquela pessoa tem direito a ser tratada de forma mais digna? Eu sinto que isso é o que falta, e o que eu gostava de perceber era, em termos de políticas públicas, como é que sentem que podíamos pôr uma educação de direitos humanos como deve ser, bem ministrada, desde o pré-escolar até a universidade, como cadeira obrigatória, para conseguirmos ver mudança de mentalidade. Porque, infelizmente, acho que o que nós tentamos fazer aqui não funcionou, especialmente porque há professores a dizer aos alunos que os ciganos são todos ladrões. E isso é muito preocupante. Ou seja, eu vi isso dezenas de vezes, coisas semelhantes a estas, em escolas. E é isso que me preocupou. Portanto, a pergunta é sobre essa. Como é que nós conseguimos implementar uma política de educação para os direitos humanos, ministrada por quem sabe o que está a dizer, e conseguir incluir nessa também o ativismo. Porque o ativismo é um imperativo também. Eu devo saber defender os meus direitos e os dos outros, porque a empatia é o centro dos direitos humanos. Então eu preciso saber também como é que eu me defendo e como é que eu defendo os direitos dos outros. É essa a pergunta. Temos mais alguém com o microfone? Sim, aqui. Olá, boa tarde. Aqui eu não estou vendo. Meu nome é Elisângela Souza, sou uma mulher negra, brasileira, dá para perceber pelo meu sotaque, e sempre que eu participo de algum evento ligado a essa temática de inclusão, diversidade e equidade aqui em Portugal, eu sempre olho para o entorno, para a audiência, para quem está como speakers, para ver onde há a representatividade
dessa diversidade e dessa inclusão que as organizações pregam na teoria, mas, infelizmente, pouquíssimo na prática. Então, ter um evento organizado por organizações que dizem promover a inclusão e diversidade, e quando eu olho para a audiência, quantos somos aqui negros, além de mim e do José Reis? Há mais, mas são uma Quantos minoria. somos, além do José Reis, também no seu lugar de fala? E aí, quando eu vejo uma talk, né, falando sobre políticas públicas e justiça social, concretizar mudança sistêmica, como que nós, sociedade, líderes, organizações que dizem promover a diversidade, a inclusão e a equidade, estão pensando efetivamente em promover a mudança sistêmica para trazer a diversidade e a inclusão desses públicos? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. A última, vai ter mesmo que ser. Eu sei que está ali na minha mão, mas é a última, porque vamos ter que puxar para aqui, senão não temos tempo. Tem razão. Desculpem. Boa tarde a todos. Serei breve. Aqui muito rápido. Se eu pedir à sala que levante a mão quem é racista, isto vai gerar aqui um tumulto. Vou-vos dizer qual é o objetivo com isto. Eu não acredito, no fundo, que exista muita gente racista. Acredito que exista muita gente mal informada, alguns com informação passada por familiares que tiveram alguma questão mal resolvida e, portanto, eu não acredito que exista aqui alguém que lhe faça diferença se eu sou africana, se eu sou preta ou se sou azul. A pessoa vai se manter conforme está. Mas por aquilo que é transmitido de forma errada, as pessoas vão tendo ideias pré-concebidas e qualquer coisa que não abone de todo a favor de quem faz determinada ação vai repercutir sobre aquilo que é a opinião que nós já temos. A exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos que há uns dias na escola, uma colega com uma pele mais escura, ela é mestiça, olhou para ela, olhou para o cabelo dela encaracolado e disse: o teu cabelo é feio. E ela olhou e disse: mas tu és preta. E depois disse assim: mas tu és igual à minha mãe, portanto não podes ser má. E quando chegou a casa, partilhou isto, e eu pensei mesmo que ela, quando disse à colega que tu és preta, nunca tinha ouvido usar tal termo, que estivesse no sentido de: o meu cabelo é feio, mas tu és preta, portanto também não é nada de bom. Mas não, ela já tem uma idade para perceber que o facto da colega ser preta, azul ou cor de laranja não faz dela uma pessoa má, mas que aquela atitude que ela teve é uma atitude má. Então, ou és uma criança ou optas por ser uma pessoa má. Portanto, quando falo de perguntar aqui à sala quem é racista, se calhar a sala toda levantava a mão. E se escolhêssemos 3 ou 4 pessoas e perguntássemos: és racista porquê? As pessoas não sabem. Alguém lhes disse que o preto ou azul é mau e ficou isto. Um colega meu foi assaltado por um africano. Mas tantos de nós, aqui a parte da inclusão, nós já andamos todos misturados. Portanto, eu estou aqui e dizem-me: volta para a tua terra. Eu chego a Angola e dizem-me: volta para a tua terra. Mas afinal vou para onde? Porque nós temos que nos enquadrar em algum lado, e o enquadramento parte por aí, por nós estarmos disponíveis para receber, para ouvir, para perceber. E então aqui, de terminar, eu queria transmitir a comunicação social. Eu há uns dias vi uma notícia, não me lembro qual foi o jornal e não é o que está em causa, que dizia assim: estudantes portugueses pagam a propina a estudantes estrangeiros. Bem, eu sou estudante universitária numa universidade pública e bolseira, e tenho plena consciência que os estudantes estrangeiros pagam propinas mais altas. Então, quem é que escreve esta notícia? Isto é para incitar o ódio. Quer dizer, os meus filhos não vão para a faculdade porque eu não tenho posses, mas vêm para aqui estrangeiros e nós é que pagamos. Há aqui alguma coisa que não está bem. O modo como as coisas são transmitidas por si só é muito mau. E alguém tem que parar isto. Porque por mais que a gente não queira, é impossível. Eu estou aqui, não tenho condições, quem vem de fora usufrui das condições que deviam ser para nós, é que nem sequer é repartido. Não, os meus andam a pagar para os outros. Era só isso. Muito obrigada, vou ter mesmo... Bom, parabéns às vossas perguntas, desde logo. Perguntas ótimas. Agradecemos muito as perguntas, são perguntas que davam vários painéis a seguir, porque todas elas abrem assim um longo caminho. Eu não vos vou condicionar muito nas respostas, vocês também ouviram como eu, mas vou só aqui fazer um pequeno resumo, enfim... Houve coisas sobre efetivação de leis, ou seja, aqui
ainda um distanciamento entre a teoria, a lei e a prática efetiva das coisas, não é? O que é que os cidadãos podem fazer? Houve aqui a questão da colaboração e da cooperação entre entidades públicas e o resto, não é? Um bocado referindo o caso da mutilação genital feminina, que é um caso, de facto, em que Portugal evoluiu imenso em termos legais e de enquadramento, mas que depois, obviamente, mantêm-se coisas na prática que é preciso, com as quais é preciso lidar. Há aqui a questão da escola, do currículo, a questão da disciplina, sou tão defensora disso, da disciplina da cadeira obrigatória dos direitos humanos em todos os níveis de ensino. Quando quiser, estou consigo. Nesta coisa, a gente monta aí uma coisa, faz uma petição e siga. Mas isto é pertinente, esta questão do currículo, até porque, agora sou eu a falar, não são eles, houve um retrocesso, certo? Acho que estamos todos mais ou menos cientes do que aconteceu aqui com a cidadania, não é verdade? E, portanto, sim, é pertinente, obviamente, esta pergunta. A questão da desinformação, a questão do lugar de fala e da representatividade, não é? Temos aqui, obviamente, nós somos pessoas diferentes, mas estamos a falar ainda de muito pouco acesso ao lugar de fala de determinados grupos, determinadas comunidades, e isso é importante sempre. E depois a questão desta ideia do racismo, e de como se tem lidado com isto e da informação que há sobre as coisas, os preconceitos. Em resumo a isto, Carla, clara, curta e concisa, e vamos por ordem alfabética e fechamos isto, sim? Sim, vou tentar ser mais rápida. Primeira pergunta que foi feita pela primeira pessoa, que eu não tive a oportunidade de registrar o nome. João? Muito bem, belo nome. É o nome dos meus filhos. A questão da representatividade das mulheres na Assembleia da República tem uma explicação. E quanto mais polarizada está a representação, ou seja, quanto mais partidos políticos estão representados, mais agrave. Isto porquê? Porque eu, na altura, estava na Assembleia enquanto deputada, quando esta lei foi aprovada. A proposta inicial previa que houvesse uma alternância nos dois primeiros nomes. Ou seja, não que houvesse só a regra dos 40%, não só a regra não poderem ser 3 pessoas do mesmo sexo, tinha que haver uma alternância, mas o primeiro e o segundo tinham que obrigatoriamente alternar. Nas listas, na composição das listas, como sabem, as eleições para a Assembleia da República é por círculos distritais, e por isso a proposta inicial obrigava a que os 2 primeiros nomes fossem um homem e uma mulher. E esta parte acabou por ter que ser retirada para se assegurar a aprovação da lei. E eu estive envolvida no processo negocial, lembro-me perfeitamente o que é que aconteceu, e por isso acabou por ser retirada esta versão inicial. Mas se alguém tiver curiosidade e quiser consultar a versão inicial da proposta de lei do Governo, verá que era assim. Isto faz com que haja esta distorção, ou seja, nos círculos mais pequenos, em que só se elege uma ou 2 pessoas, se não houver esta alternância, elegem-se invariavelmente 2 homens. E quanto maior é a polarização, ou seja, em círculos, por exemplo, em que eram eleitas 3 pessoas de cada de 2 partidos, eventualmente, passando a haver uma divisão, a probabilidade de só serem eleitos homens num determinado círculo é muito maior. E o resultado é este que nós agora verificamos, é haver uma diminuição da representatividade das mulheres na Assembleia da República, que, sem dúvida alguma, e sei que há sempre muitas pessoas que são críticas das cotas, mas foi esta representatividade também que permitiu que houvesse um grande avanço legislativo no que se refere à promoção e defesa dos direitos das mulheres no nosso país. Eu passava para a questão da cooperação, da questão da cidadania, porque, no fundo, isto engloba todas as outras questões que aqui foram colocadas. E, de facto, o problema das aulas de cidadania não é de todo um problema de conteúdos. É, sim, um problema de quem leciona a disciplina. Eu própria também já fui várias vezes às escolas para falar a convite de professoras, porque, efetivamente, quem dá aula de cidadania é um professor que é escolhido, às vezes, creio eu, que até é o diretor de turma ou que é outro. Eu nem percebi muito bem qual é o critério, mas o que é certo é que o critério não está de todo adequado e as pessoas, eu vejo isso pelos meus filhos, sobretudo o mais velho que já tem aulas de cidadania, o mais pequeno não,
mas que de facto os professores não estão minimamente habilitados. Ainda agora, há dias eu dizia, então, um dos professores que está responsável pela aula de cidadania do meu filho mais velho, assusta-me de todo que aquela pessoa esteja a dar aulas. Ou seja, não é um problema de conteúdos, é um problema de quem as dá. E, por exemplo, ao nível do primeiro ciclo, com as atividades de enriquecimento curricular, está bem que na maior parte das situações são as câmaras municipais que fazem essa contratação, até por força da transferência de competências, mas talvez tivesse que ser feito ou dar formação aos professores específica para quem quisesse ficar com a cadeira e lecionar as aulas de cidadania, e poderia ser cidadania e direitos humanos, parece-me que seria um bom nome, mas ou dar formação específica a professores que ficassem responsáveis pela disciplina, ou então serem selecionadas pessoas com preparação específica, como acontece com as AECs, que no fundo têm que ser pessoas com as habilitações específicas para aquela disciplina. Porque, de facto, como está, não pode estar. Mas não, e volto, acho que isto é muito importante que fique definido, não é um problema de conteúdo, e quem disser que o é, quer dizer, há de facto alguma falta de conhecimento daquilo que está previsto na disciplina cidadania. Agora, de facto, tem que se repensar, sim, quem são as pessoas que estão responsáveis por lecionar a disciplina, e isso parece-me que é algo que deve ser repensado. Zé. Bem, é a tua vez. Isto realmente, esta ronda de perguntas dava para mais 2 ou 3 painéis, não é? Seguramente. Muito obrigado por terem colocado estas questões. Eu vou começar aqui pela provocação, que é o que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos para mudar algumas coisas com as quais não concordamos. Eu acho que cada um de nós pode e deve ser ativista na medida daquilo que acha que é a sua personalidade, que é a sua capacidade de fazer acontecer ou não. E essa é a primeira questão, porque eu não me posso ficar à espera que o Estado, que o outro resolva, que as instituições resolvam tudo o que eu acho que não está bem. Porque muitas vezes eu dar o passo e tentar fazer algo vai promover efetivamente a que o Estado, as instituições, tenham que prosseguir aquilo que eu comecei. E eu falo isso com toda a propriedade porque eu fiz isso quando era miúdo e ainda hoje existem restícios daquilo que eu fiz. Portanto, mais do que colocar no outro a responsabilidade de assegurar isto, aquele outro ou o que mais, eu diria que cada um de nós tem que fazer a sua parte. E chegar-se à frente, organizar-se enquanto associação, enquanto organização ONG, seja lá de que forma for, enquanto lobbyista, inscrevendo-se enquanto membro de algum partido e fazer a sua influência. Cada um de nós pode e deve fazer o seu papel, porque não podemos ficar à espera que os outros, que o Estado somos cada um de nós, faça o trabalho com o qual não concordamos. Essa é a primeira resposta, desafio que eu retribuo em dobro para quem a colocou, mas sempre com essa bondade mesmo de desafio. Não é? Porque não nos podemos conformar com aquilo com o qual não concordamos. Sim. Desculpa, José, mas que fez-me lembrar agora uma coisa que é uma memória minha de infância. Eu teria para aí uns 7 anos e eu via na televisão o Estado, e perguntei ao meu pai: "Ó pai, o que é o Estado?" E o meu pai respondeu: "Meu filho, o Estado somos todos nós." E eu teria uns 7, 8 anos no máximo. E agora extremamente importante. É porque nós às vezes, e ouvimos muitas vezes o discurso do Estado, como se fosse uma coisa lá distante deles, não é? Quando na realidade o Estado é cada um e cada um de nós, somos todos nós. Peço desculpa ter interrompido, mas agora trouxe-me esta, que é das coisas que eu mais guardo da minha infância, dos muitos ensinamentos do meu pai, mas de facto que eu guardo para a vida toda e que me acompanha sempre. Obrigado. Depois, em relação a algumas... Eu queria também deixar aqui uma nota positiva, porque lá está, há muitas coisas boas que nós fazemos e que por vezes não são divulgadas ou suficientemente divulgadas. E a educação, foi aqui dito várias vezes, que é um fórum fundamental para promovermos esta questão da integração, da inclusão, do diálogo, de fomentar a diversidade. E existe uma coisa que eu também desafio-vos a tentarem pesquisar um pouco, que é a rede de escolas para a educação intercultural.
que é um conjunto de escolas que estão reunidas com este propósito de, dentro da sua organização, promover isso mesmo. Uma visão que acaba por ser integrada de toda a escola, todos os agentes educativos que compõem a escola, de terem um posicionamento que visa a diversidade intercultural, que visa a educação intercultural e que é promovida exatamente pela AIMA, pela Direção-Geral de Educação e pela Fundação HCAN. Existe uma rede já muito grande, com cerca de 66 agrupamentos de escolas e escolas, e também profissionais, onde se faz um trabalho muito meritório. E que eu acho que seria interessante vocês pesquisarem REI, se colocarem R-E-E-I, vão ver como é que algumas coisas que são lá feitas e também algumas boas práticas, inspirações que podem dar-nos aqui algum ânimo. Depois também há aqui uma outra matéria, que é a Carta da Diversidade, onde também um conjunto muito alargado de empresas estão reunidas e identificam-se com isso mesmo, com essa tal diversidade no seu seio organizacional, digamos assim, sabendo que essa diversidade é uma mais-valia para o desenvolvimento da sua empresa ou da sua organização. E é algo também que é promovido aqui em parceria à AIMA, à PPDI, e que eu penso que também diria que são dois bons exemplos daquilo que pode ser feito. Eu, no início da intervenção, falei destas parcerias que existem entre institutos públicos, digamos assim, quer na questão do plano de igualdade, quer na questão do combate à mutilação genital feminina, mas também outras questões, outras matérias que concorrem para essa igualdade. Mas é sempre em parceria entre os setores públicos, vários, e interministeriais, em conjunto com os outros atores fora da administração pública e contando com todos. Depois, falou-se da questão do racismo, da discriminação. Eu também gostaria que vocês olhassem a uma coisa que é o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, onde eu tive a honra de ser o coordenador do grupo de trabalho que depois deu origem a esse plano. E nesse plano estão muitas medidas em várias áreas setoriais que seria interessante vocês olharem para elas e perceberem que já foram pensadas, já foram refletidas como é que poderiam ser concretizadas. Algumas estão em execução, outras ainda aguardam o seu arranque, mas isto só para vos dizer que existe já um pensamento que foi vertido também, e existe um documento concreto que aborda esta questão do combate ao racismo e à discriminação. E a área da educação, que foi aqui também colocada, nomeadamente a questão dos currículos, há lá informação e existem propostas concretas para trabalhar essa matéria. Portanto, eu também desafio-vos ou sugiro que consultem esse documento, porque poderá ajudar-vos também a ter aqui uma ideia mais abrangente do que é que está pensado para fazer face a essa questão. E eu ficaria por aqui. Rita. Queria falar da questão da representatividade. E não sei se conhecem, mas há vários manuais de recrutamento inclusivo, inclusivamente para a área das artes. Há um manual de recrutamento inclusivo de uma publicação da Performarte e que a Acesso Cultura colaborou como consultora. Acho que se queremos começar a ver mais representatividade nos vários organismos, instituições, no Estado que somos todos nós, a diversidade que está na sociedade refletida nas nossas instituições, temos que começar a recrutar de forma inclusiva e a mudar o nosso chip da forma como pedimos currículos, com moradas, com fotografias. Queria só deixar aqui mesmo esta nota, porque a questão das organizações públicas já está mais do que falar. Sandra, para acabar... Pois já se disse aqui muitas coisas, as questões que colocaram foram muito pertinentes, as respostas também foram dadas. Tirando ali a questão em concreto da SIG do projeto MGF, da mutilação genital feminina, que eu irei responder em concreto, o resto será assim um bocadinho mais abrangente. Mas pois, eu acho que nós ouvimos aqui, foi um bocadinho também consequência daquilo que estávamos a dizer há bocado, o quanto é difícil, de facto, concretizar políticas que efetivamente tenham um impacto inclusivo e que consigamos ir, de facto, ver onde é que está. Também temos um problema que é, temos tido alguma dificuldade
na avaliação de políticas, não é? Não é uma coisa assim que se faça muito a miúdo, é pena, porque de facto é fundamental. E também acho que há uma coisa em Portugal, e nisso os Estados Unidos são ótimos, que é, podem ter muitas coisas erradas, mas a verdade é que sejam democratas, sejam os republicanos, a verdade o que nós vemos ali é que há estatísticas de tudo e mais um cesto, que é exatamente o que não há cá. Nós não sabemos a população negra deste país, qual é o nível de qualificação, quantos é que têm curso superior, em que profissões é que estão, em que setores é que estão. A mesma questão com a população LGBTI. Sabemos agora mais um bocadinho das mulheres e dos homens, mas mesmo assim não é em todos os setores, em todas as coisas, porque parece que muitas vezes aparece informação por estatística, desagregada por sexo, e depois, se for preciso, no ano seguinte já não aparece, já andamos à procura e o que é que se passa. E, de facto, isso é mau. E não termos informação dá-nos, às vezes, aquela possibilidade até de dizer que parece que não somos, quer dizer, não sabemos, está-me aqui, parece que não somos racistas, ou não sei se somos racistas ou não, mas a verdade é que não temos número nenhum para podermos nos dizer o que seja. Mas a senhora que disse, vocês aí são mais ou menos todos do mesmo time, assim dizendo, e não há assim tanta diversidade, tem razão. E a verdade é que não é fácil conseguirmos fazer uma mesa como estas ou conseguirmos ir para a administração pública e encontrarmos essa diversidade que estávamos aqui a dizer. Porque, de uma forma geral, é verdade que a maior parte das pessoas que estão nas empresas, ou nas direções das empresas ou na administração pública, são brancas. É verdade. E onde é que estão as outras? Não é? E raramente temos pessoas com deficiência. Vamos dizer, não existem? Não, existem. Têm falhado estas políticas de inclusão, é a minha sensação, e não é uma coisa de agora, não é estes últimos 2 anos, não, é 30, 40 anos, que é a seguir, portanto, quando foi, até historicamente, não é? Na história, ensinam-nos muito Portugal e os descobrimentos, o colonialismo, o nosso colonialismo é fofinho. Não sei se repararam, mas na escola não é assim. As aulas de história que são dadas em Portugal, pelo menos na minha época, e agora também tenho um filho de 16 anos, muitas vezes tenho que estudar com ele, não mudou grande coisa, é tudo assim um bocadinho em passant, ali os descobrimentos, Alemar, passa-se assim um bocado por cima da questão do imperialismo português, e se for preciso diz, ao contrário dos espanhóis, dos holandeses, dos ingleses, que eram os grandes brutos, os portugueses eram bonzinhos. Isto não está certo, não é? Mas nós crescemos com estas coisas todas. E depois não sabemos, não temos números. Mas, de facto, eu muitas vezes pergunto-me isto, mas ao fim de 50 anos, onde é que estão pessoas negras na administração pública? No Parlamento, já agora. No Parlamento, onde é que estão, não é? Não estão. Ora, isto tem um significado. E eu creio que não é para deitar tudo fora e o bebê com a água do banho e tudo mais. Há coisas positivas, há coisas que se têm feito. Temos finalmente um plano para o racismo, o primeiro, não é? O primeiro. Temos que conseguir fazer mais, porque temos mesmo que conseguir ter mais diversidade. Isso é básico, até para sermos melhores, até para pensarmos melhor, para termos mais inovação, mais criatividade. É da diversidade que nasce a criatividade. Se formos todos iguais e viermos todos do mesmo sítio, se calhar damos-nos bem, mas mas também nunca vamos dar um salto, nunca vamos aprender nada verdadeiramente diferente, nunca vamos questionar nada. E, portanto, é verdade, olha, eu posso dizer que nos eventos que fazemos andamos sempre à procura querer muita diversidade, e é muito difícil. Muitas vezes, olha, por exemplo, estou a pensar nas pessoas LGBTI, estou a ver o Helder, passo a vida a telefonar-lhe, olha, arranja-me um trans, porque eu preciso ali para falar, quero ouvir, quero diversidade. É difícil, não é? Vejam bem isto. E isto parece assim ridículo, mas é verdade. Não pode ser, nós temos que, de facto, e por isso é que eu digo, por isso é que tenho agora muito orgulho neste curso para a liderança, para a igualdade e diversidade que estamos a tentar fazer na administração pública, e espero que tenha efeitos práticos e que, efetivamente, no recrutamento, essas questões estejam postas em atenção. E se eu vou estar a recrutar, deixa-me lá tentar arranjar diversidade aqui no meu recrutamento, porque isso é fundamental, porque se não o fizer, não vamos sair sempre da mesma bolha. Relativamente à MGF, de facto,
Tem toda a razão. E não é só na questão da mutilação genital feminina, os homens têm muita dificuldade em entrar nestas matérias. É quase como se isso fosse coisas delas. Isto, no fundo, não sei se também é um bocadinho, agora, se calhar estão-nos aqui a querer tirar poder. Porque, na verdade, a história também da igualdade entre homens e mulheres e de tudo ao longo de todos os tempos, nesta diferença, nesta desigualdade, é também uma questão de poder. É uma questão de poder e é sempre assim. E para estar sentada uma mulher no Parlamento ou na mesa ou na secretária de ministra, houve um homem que deixou de lá estar. Pronto. E isto tem sempre aqui as suas... Mas isto também para falar da representatividade. Não é aqui falar um bocadinho tudo ao mesmo tempo. Mas eu creio que nós temos que fazer mais coisas. E, por exemplo, se calhar temos que desenhar um projeto, talvez com o MAR também, em que seja mesmo para um projeto vocacionado para homens. Homens para a igualdade, homens na luta para a mutilação genital feminina, porque é muito importante, até porque muitas vezes os líderes espirituais das comunidades e religiosos são homens, e é muito importante conseguir desconstruir essa questão também pelo lado masculino, e porque também os homens são altamente vítimas desta sociedade machista em que nós vivemos. E eu acho que normalmente passam assim um bocadinho ao lado, ou parece que não, mas é verdade. Um homem também, por isso é que esta coisa de despertar para as novas masculinidades, explorar as novas masculinidades e dar-lhes visibilidade é extremamente importante. Porque realmente um homem não tem que ser um brutamontes para ser um homem à séria. Isso é uma história ridícula, mas isso está na cabeça de muitos homens, nomeadamente homens em Portugal. Aliás, só isso pode justificar o que nós temos, o nosso panorama dramático de violência doméstica neste país. E isso é sintoma desse machismo. Pronto. Há muito caminho, o caminho faz caminhando, tem de ser um caminhar ativo. Acho que este é o resumo. Todos nós temos de caminhar e temos de caminhar construtivamente, empenhadamente, comprometidamente. Muito obrigada. Foi um gosto. Obrigada.